Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta, tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. E está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade. E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu te repreendo essa enfermidade, em nome de Jesus, você está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura, eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada, de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato. Ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mas um adolescente, e que tem gente grande, adulta por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência, a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja e ele está repetindo. Tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento direto, certo? Me parece que ele tem pais. Né? Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando porque cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. Então, as pessoas de má fé exploram isso e pegam um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Se é o pai e a mãe, se é o pai ou só a mãe, ou se são eles e o pastor, eu não posso aqui determinar. Mas tem gente grande por trás, com toda e absoluta certeza. E um garoto inteligente. Porque o glamour, rapaz, se o glamour faz gente grande ficar besta, desculpa a expressão, nariz empinado e se achando, que dirá um garoto? Que dirá um menino desse, gente, que tá aí, que de uma hora para outra tem mais de 1 milhão de seguidor, de uma hora para outra é notícia em tudo que é lugar, de uma hora para outra tem um monte de convite. Não, isso é um garoto. Ora, se continuar nessa caminhada, vai se tornar um adulto malandro. Aí muda um pouco a configuração. Mas por enquanto, com certeza, claro, o garoto está inchado. Tá achando que é o máximo. Porque é um garoto adulto que quando recebe o glamour fica assim. Imagina um garoto desse. Eu não culpo. Tanto é que pela lei ele tem responsável. Ele não é independente. Ele não é dono do nariz dele absoluto. Então tem gente por trás dele com a certeza absoluta. Eu resolvi hoje me pronunciar sobre o jovem pregador Miguel. O que eu tenho para falar para ele é só para ele, é muito sério. Ei, Miguel, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Ele te dê paz, saúde, prosperidade e sabedoria. Aproveite a mamãe e o papai, abrace muito eles. A mamãe 2 vezes mais porque ela tá doente, né, Miguel? E olha, abraço de mãe, faz uma falta. Você é um diamante que está em processo de lapidação. Você é uma pepita de ouro que está sendo burilada no fogo purificado. Então aguenta o processo, porque o propósito de Deus é maior. Eu já tive a sua idade, e ainda bem que na minha época, Miguel, não tinha internet, senão talvez eu não estaria aqui hoje. Então aguenta. Eu ainda não tive a chance de sentar com você para a gente trocar ideias, para eu te dar conselhos, contar experiências, mas esse dia vai chegar. Mas hoje não é para isso. Hoje o dia é de te abraçar e de te dar feliz aniversário. Ah, come bolo, porque você está muito magrinho. Parabéns. Of the King, the Power, the Man,
of the King Fire. Eu também estou apanhando bastante aqui agora, porque eu trouxe semana passada Leonardo Sali e o Miguel. Eu nunca apanhei tanto na vida por ter trazido o pastor Leonardo e o Miguelzinho. E o pessoal, teve um outro pessoal aqui do Podcast Pela Fé que fez um podcast com o Miguel. E me convidaram para participar. Aí eu fiquei sentado ali. Eu não concordei com a forma como o podcast foi conduzido. Porque eu trago o senhor aqui, eu posso te fazer perguntas confrontadoras. Mas não posso te atacar. É aquilo. Afronta não é confronto e confronto não é afronta. Então jamais. E aí quando eu vi que o menino estava sendo atacado, eu falei, não. Os excessos precisam ser corrigidos. Os erros precisam ser corrigidos. Mas a alma do menino não precisa ser lixada por causa disso, não. E é o que estão fazendo. Estão saindo do campo da crítica. Estão partindo para o ataque. Estão usando tantos adjetivos para se referir ao garoto que tem 15 anos. Precisa amadurecer. Vai aprender muito ainda. Mas a galera quer linchar já o menino, né? Não, eu mandaram uma reportagem para mim. Eu não sei se isso procede, né? Falaram que estão arrumando um grupo para ir para a porta da igreja para bater nele. Acho que apareceu numa página aí agora bem conhecida. Eu falei, não é possível, cara. Bater num menino de 15 anos. Então, ultrapassou dos limites, né? Se ele errou, se ele falou se ele se inspirou em alguém para falar aquela fala, se ele comete alguns excessos, quem é que já não cometeu um dia? E até hoje, como servo de Deus, estamos sujeitos a cometer também. Então, eu acho que está havendo muito excesso em relação a ele. Ele é uma criança que pode ser, um adolescente que pode ser moldado. Se ele aceitar conselho, ele vai ser moldado. Ele vai ser... porque ele tem um dom de pregar. Eu já parei. Um dia ele deu uma saudação na minha frente, eu vi que o menino tem assim uma chamada para pregar. Agora, precisa ser lapidado. Precisa mudar. Se ele aceitar ser mudado, ele vai mudar e ele vai continuar aí pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, que, como você bem frisou, tem que pensar na alma que está ali dentro. Então, tem gente que pode não cometer os excessos que ele cometeu pregando, falando alguma coisa, essa questão de muitas coisas que falam dele aí, é um jovem, né? Eu fico até um pouco assustado com isso, mas tem gente que não cometeu publicamente. Mas o que comete no oculto, filho. São moralistas sem moral, né? O cara que tá ali, ó, é igual eu vejo hoje, o pastor sofre muito, né, com essa questão do dízimo, né? E eu não tô aqui querendo justificar uma coisa com a outra, mas o cara que às vezes chama um pastor de ladrão de dízimo é um cara que tá com ar-condicionado no gato, pô. Sem falar a questão das TV Box lá, né? Tá aí, que não paga ninguém, vai lá no Paraguai, compra o trenzinho, aí tem acesso a todos os canais e tá falando o pastor é ladrão. Então, é internet pirata, gato-net. Então, assim. E tem outros também que... Pastor Leandro, viu, né? Tem outros também que se torna tão hipócrita, na verdade, porque às vezes os filhos estão nas drogas, estão na criminalidade, os filhos estão na prostituição, dançando até embaixo, e eles estão orando a Deus para salvar os filhos. Senhor, salva meu filho, salva meu filho. Aí um garoto, só porque comete excessos, ou às vezes reproduzir uma fala de alguém que ele gosta, que admirou, quem dá microfone para um menino pode esperar que o menino, que em algum momento, ele vai reproduzir algo que ele achou sensacional, entendeu? Porque é um garoto. Ainda que ele demonstra ter uma maturidade e tal, mas é um menino, em algum momento ele vai errar, vai vacilar. Aí fica criticando o garoto que está na igreja, está no caminho certo, só precisa ser moldado. E aí Deus olha, peraí, você quer que eu salve o seu filho, mas um que está no caminho, você quer que ele saia? Quer que abandone a fé? Quer que ele perca a alma? Eu prefiro... eu não prefiro ele errando, mas eu prefiro um menino desse aí sendo moldado, sendo lapidado, sendo trabalhado, tirando esses excessos, do que ele no mundo, um fuzil na mão, entrando pro crime. Porque daqui a pouco as pessoas sempre vão ter uma justificativa. É isso aí que ele é isso aí que ele estava querendo ser mesmo, já era um malandro, já era... Pô, chamar um menino de pilantra, filho. Tem até sargento aí. Os ímpios estão hypando em cima dele. Pessoas não crentes, um bandista, tá hypando. Eu tava vendo canais de coisas comuns.
5, 10 mil visualizações. Começou a fazer vídeo do menino, tem uns 10 já. 50, 60, 70, 80, 100 mil fazendo reacts do conteúdo dele. Ou seja, tá criticando porque sabe que vai dar visibilidade. Tá ganhando em cima do garoto, entendeu? É bom uma coisa, assim, ó, não estou defendendo ninguém, tá? Mas eu estou sendo muito racional aqui ao falar. Aquela expressão que ele usa lá, que ele fala aquela frase lá... Of the king, the power. Aquilo lá não tem nada a ver com línguas estranhas. Pega um contexto, ele fala, ó, no país que você vai, a língua que você vai falar é essa. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Ele fala uma língua humana, lógico que não tem uma frase completa naquilo ali, mas ele fala uma língua humana. Então ninguém tá brincando com línguas estranhas, tá entendendo? Ele não tá brincando com as línguas estranhas, ele fala apenas o idioma, ele reproduziu aquilo que o pastor dele falou, que é o pastor Marcinho, mas as pessoas às vezes ela traz umas coisas para fora de um contexto, sabe? Tá brincando com línguas estranhas e vai reproduzindo, e aquilo ali vai reproduzindo e as pessoas vão achando, ele tá brincando. Não, ele falou de uma língua humana. Ali não é um mistério, né? Ele reproduziu o que o Marcinho falou. Eis que eu visito Nagoya, não sei o que, você vai para a América, aí ele falou também, vai para... E lá o idioma vai ser of the king, the power, the man, of the king, Pharaoh. Assim, ó, aí você olha assim, você vai olhar e vai falar, poxa, menino, rapaz, eu vou falar uma coisa, é como eu tô acabando de dizer aqui, eu não tô defendendo nada. Sim. Mas, meu amigo, fala pra mim. Ele reproduziu uma fala humana, correto? Correto. Mas no auge do nosso amigo, o homem de Deus, pastor Marco Feliciano, amigo, eu conheci pregador que chegava no altar ali e reproduzia aquela oração que ele faz do início. Meu Deus do céu, verdade. Eu vou falar um negócio pro senhor. Eu tinha mais de 200 DVD do Marco Feliciano, assim, e eu assistia muito. Eu não falava as línguas estranhas que ele falava, mas por assistir muito, eu falava umas línguas estranhas, mas na melodia que ele falava. É verdade. Aí os amigos que me ouviam na época, rapaz, até as línguas estranhas dele você tá imitando, velho. Mas tu usou suspensório. Não, nunca usei, não. Eu nunca fui chique, suspensório era pra tu, né? Não, Daniel usava. Um café ali, não, pode ir lá, tem café. Aqui é tudo ao vivo. Pode ir lá, pegar café lá. Daniel usava também suspensório. Usei muito. Não, assim, eu acho que muita gente imitou o pastor Marco Feliciano. E eu conheço muito amigo, filho, que fazia. O suspensório eu usei. Usou o suspensório? Mas o senhor também já fez aquela oração, né? A oração? Não, a oração não. Mas assim, querer pregar um dia assim, do jeito que ele pregava, eu tentei, mas não deu certo, não. Não, mas o grito eu acho que o senhor já deu. Sai da frente, Satanás. Pela sua voz, acho que ficaria. Sai da frente. Se manda, eu ficava dele. Satanás! Fala pessoal, vimos aí 3 opiniões aí, né? Nós vimos o pastor Silas Malafaia falando aí sobre o seu ponto de vista acerca do Miguel Oliveira. Vemos aí também o pastor Marcos Feliciano aí apenas dando os parabéns, né? Ele teve completando um ano há poucos dias, de 14 para 15 anos. E logo depois também o pastor Júnior Trovão trazendo o seu posicionamento acerca desse assunto aí, que é um assunto que está em um alto hype aí na internet, nas redes sociais, que é sobre o Miguel Oliveira. Eu trouxe aqui esse vídeo, meus irmãos, para também trazer a exposição da minha opinião sincera sobre o Miguel Oliveira, sobre tudo isso que está acontecendo. Diante dessas opiniões aí, meus irmãos, eu vejo que cabe a cada um de nós sermos humanos e termos cautela ao julgar uma pessoa como o Miguel Oliveira. A Bíblia, ela nos manda julgar a profecia. Nós sabemos que muitas das ações que ele tem tomado, consequentemente, está errada. A gente sabe pela maturidade da fé que a gente tem, conhecimento da palavra de Deus. Porém, meus irmãos, não cabe a nós apoiar o que estão falando sobre a pessoa, né? O que está sendo falado sobre uma pessoa, julgando uma pessoa, condenando uma pessoa, chamando de pilantra, de tudo quanto é. Gente, isso não é coisa de crente, ficar xingando as pessoas. Então você está pecando, você está fazendo pior do que as ações dele, né? Desse jovem que está aí, é uma criança que está crescendo. E como muitos sábios têm dito aí também,
né, ele precisa amadurecer, precisa ser treinado, e se ele se deixar, né, amadurecer, sendo treinado da forma correta, ensinado da forma correta, ele vai ser uma pessoa abençoada por Deus, usada por Deus, mas não da forma que ele está crescendo, obviamente. Ele precisa passar aí por um processo correto, né, de amadurecimento dentro da visão bíblica, teológica, uma teologia sadia, né? Então, meus irmãos, essa é a minha opinião. Deus abençoe você. Eu vou terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é isso aí. Quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para acompanhar as notícias e opiniões santas e sábias segundo a palavra do Senhor. Aqui eu estou sempre falando como um crente deve se comportar, o que você deve fazer e se posicionar sobre este assunto aí, né? Sobre o Miguel Oliveira. Não é criticando a pessoa, ele pode errar em algumas ações. Talvez a profecia que ele falou, a forma que ele falou em copiar o seu pastor foi errado, pronto. Errou naquilo. Se você tiver de julgar, julgue a profecia, mas não a pessoa, né? Não apoie, não critique, não chegue cacete de forma a condenar uma pessoa, porque você também é uma pessoa falha, imperfeita. Então assim deve ser a nossa posição. Meus irmãos, Deus abençoe a vossa vida poderosamente, né? E vamos orar. Ore pelo Miguel, ore, né, por essas pessoas insensatas que estão condenando e julgando a vida desse rapaz. Amém? Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.